Para o jogo contra o Corinthians, no próximo sábado, na Neoquímica Arena, o técnico Roger Machado deve mudar em pelo menos 4 posições o time titular, né? Eu tô falando especificamente dos retornos do Vitão, a zaga, do Bernabé, a lateral esquerda, do Bruno Henrique, né, que deve ser o segundo homem do meio campo, mesmo que o Thiago Maia esteja jogando relativamente bem, aliás, bem em relação a ele próprio, né? Porque não é o desempenho que a gente espera ainda do Thiago Maia. Mas o Bruno Henrique deve ser mantido por ali. E também o retorno do Alan Patrick, né, que até jogou alguns minutos, perdeu o pênalti, enfim, contra o Maracanã, mas naturalmente volta o capitão colorado para esse jogo contra o Corinthians, tá? Então, pelo menos essas 4 trocas, né? 4 trocas naturais, os retornos do Vitão, Bernabé, o Bruno Henrique e também do Alan Patrick são titulares que foram poupados contra a equipe do Maracanã. Como eu falei, o Alan Patrick até entrou alguns minutos para jogar no segundo tempo, tá? Além dessas 4 trocas naturais, podem haver algumas mudanças do time? Pode, tá? Mas, em princípio, não deve acontecer. Pode, mas o Roger tem uma dificuldade enorme para trocar o time, para mudar de esquema nem se fala. Eu até não tô nem especulando isso, porque a gente sabe que o Roger não vai mudar de esquema, né? Já falou quantas vezes aqui no canal que o Roger poderia fazer algo diferente, tentar um novo esquema. Esse esquema do Inter está manjado. Os caras impedem o avanço dos laterais, bloqueiam, colocam os jogadores em cima do Bernabé, em cima do Aguirre, fecham os pontas e acabou o time do Inter. Será que só o Roger que ainda não enxergou isso? Eu acho que ele poderia mudar, inclusive o esquema, tá? Muita gente pergunta, Marcão, mas aí o Valência vai permanecer? Gente, não tem o que fazer, cara. Para esse jogo contra a equipe do Corinthians não tem outra expectativa a não ser o Valência permanecer como titular. O Borré tá fora, né? Ele não vai colocar o garoto de 16 anos, o Raikkonen, aí, para começar o jogo contra o Corinthians, né? Com certeza não vai. Então, o Valência permanece na equipe, também porque o Ricardo Matias e o Luca estão lesionados. Mas eu custo a acreditar que, mesmo que eles estivessem à disposição, nunca tiveram oportunidades praticamente com o Roger, né? Tiveram pouquíssimas oportunidades com o Roger. Eu acho que eles não seriam escalados também nesse sábado contra o Corinthians. Então, de resto, é o time que a gente já vem especulando com o Antony, Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabé, Fernando, Bruno Henrique, pequena possibilidade do Thiago Maia, mas acho que joga o Bruno Henrique, com o Tabata, Alan Patrick e o Wesley, e na frente o Ener Valencia. E sobre o jogador que eu especulei lá no início do vídeo, que eu falei que poderia receber uma oportunidade, está cavando a titularidade na minha avaliação, e o Roger precisa entender isso, precisa deixar o campo, como ele mesmo fala, deixa que o campo premie aquele jogador que esteja melhor. Um cara que precisa ter uma oportunidade é o Gustavo Prado, que entrou bem mais uma vez, fez um golaço contra o Maracanã, né? Teve uma pancada no travessão também, antes mesmo do gol. E é um garoto que merece uma chance, pelo menos, para iniciar esse jogo contra o Corinthians, na minha avaliação. O Tabata não está entregando bem, não está jogando nada. É um jogador que, nesse momento, não está cumprindo com aquilo que o Roger quer dele, né? É um jogador que até tenta, né? Tem muitos passes, muitos cruzamentos, mas realmente não entrega nada. Espreme, não sai nada da atuação do Tabata. E o Gustavo Prado não. O Gustavo Prado entrou bem. É um jogador que tem vitória pessoal, que arrisca o chute de fora da área. É impressionante, mas a gente tem poucos jogadores que fazem isso. O Gustavo Prado, como eu falei, colocou uma bola na trave, depois finalizou dentro da área. O Roger até falou na entrevista que pede pro Gustavo Prado pisar mais na área, que é um cara que tem essa característica de chutar no gol. E eu acho que ele tá merecendo uma oportunidade. Marcão, mas o Gustavo Prado vai dar conta do recado? Não sei, cara. Só sei dizer que o Tabata, por enquanto, não está dando conta do recado. Não tô nem falando sobre questões técnicas, e até acho que o Tabata tem uma certa técnica, mas não tá entregando aquilo que a gente espera dele. Então, eu escalaria Gustavo Prado como titular desde o início contra o Corinthians. Qual é a sua opinião? Acha também que o garoto merece uma chance, uma oportunidade? Você faria diferente? Daqui a pouco eu vi ontem, inclusive na live, algumas pessoas, Marcão, tem que fazer três volantes, né? Daqui a pouco coloca o Romero por ali e tal. O que você faria? Né? Colocaria o Romero, mas aí teria que mudar o esquema. O que você faria? O que você faria? Coloque aqui embaixo nos comentários, por favor. Então, esse jogo é difícil contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, no sábado, e o Inter precisa de um bom resultado.
né? Qual que é o bom resultado? Melhor, é claro, é a vitória. Não der para vencer, pelo menos buscar um pontinho lá na Neoquímica Arena. O Inter tem muitas dificuldades, sempre jogando lá em São Paulo. Não é de hoje que o Inter tem dificuldade jogando lá, mas é jogo pra gente se superar e conseguir uma boa atuação. Boa atuação, aliás, que não vem há bastante tempo. O Inter tá devendo futebol, o Roger sabe disso. Não tem que exemplificar, mas é só porque eles erram os gols. O Inter como um todo, como equipe, baixou um pouquinho a régua. E tomara que o Inter consiga realmente, contra o Corinthians, desempenhar um bom futebol no sábado, lá na Neoquímica Arena. Coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Fala aí o que você pensa sobre a possibilidade dos retornos, tanto do Vitão, Bruno Henrique, Bernabé e Alan Patrick ao time titular, e também especialmente sobre a possibilidade de Gustavo Prado ter uma oportunidade no lugar do Bruno Tabata. Coloca tudo aqui embaixo nos comentários a sua opinião, que é bastante importante, tá bom?